pessoal entrar, né? O pastor entrou. Paz, pastor. Vamos esperar o pessoal entrando. Rebeca entra aí, a pastora está aí. Pode falar, amor. Paz, galera. Deus abençoe. Vamos Espera mais um live, pouquinho. né? Quem for entrando, vai falando um oi aí pra gente ver que vocês estão entrando. A irmã Nadir. Oi, irmã Nadir, tudo bem? Paz, né, irmã Nadir? Esperar o pastor André acabou de entrar. Aí, meu pastor. Tem Guilherme. Guilherme. Guilherme não apareceu. Guilherme, Pastor André, irmã Nadir, Guilherme. Guilherme Alves. Guilherme Alves entrou, Guilherme. Vamos mandando um oi, pessoal, falando estamos aqui, estou aqui, pra gente ver que vocês estão aí. A irmã Nadir está mandando um beijo para nós. Outro para a senhora, irmã Nadir. Deus abençoe. Deus te abençoe. Eu vou começar já, né? Vamos começar. Amém? Da Rebeca, né? Aqui. Não encaixa, mãe. Amém. Vamos falar no cor, né? Guilherme está aqui. Paz, pastor. A paz. Paz a todos. Irmã Cristina, seja bem-vinda, irmã Cristina. Fique com a gente até o final. Nós vamos cantar um louvor, amém? Vamos cantar um louvor, depois vamos orar e depois vamos entrar na palavra. Amém. Amém? Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares.
Amém. Amém. Glória a Deus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. E estou muito feliz de poder estar fazendo essa selfie e ver que... Live. Perdão, gente, eu ainda não acostumei com a palavra live. Eu estou muito feliz de estar fazendo essa live, né? E hoje o pastor deixou eu e a pastora Edna encarregados de estar fazendo essa live em nome da igreja do Jardim Marília, né? No antigo Parque Savoy, agora Jardim Marília. E antes de eu entrar na palavra, eu queria estar orando para que a palavra fale conosco. Amém. Porque nesses dias difíceis que nós estamos passando, somente Deus para nos sustentar, somente Deus para nos colocar de pé, somente Deus para fazer com que as coisas aconteçam ao nosso favor, né? Então temos que buscar a Deus, temos que clamar o seu nome, e temos que pedir a Ele misericórdia do seu povo. Amém, igreja? Então quem tiver, o pessoalzinho que está aqui, o pessoal que está em casa, eu queria que fechasse os olhos agora e orassem comigo, pedindo que a palavra venha falar ao nosso coração, que Deus venha nos tocar e venha nos dar um escape, e venha nos dar uma solução para tudo isso que nós estamos passando, em nome de Jesus, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Ô Pai eu querido, peço em Pai nome amado, de estamos Jesus, diante Pai. da tua presença, Senhor. Agora a sua palavra vai ser Todo ministrada. poderoso, primeiramente, Pai, para A agradecer sua palavra, tudo que Pai, o Senhor tem um feito poder sobre as nossas vidas. que muitos ainda não Deus acreditam que Todo-Poderoso, ela tem. estamos vivendo um Tem o novo poder tempo, da Senhor. cura, tem o poder da Pai querido, Pai transformação, amado, Pai. um novo Por isso eu lhe dia, peço em nome de Jesus, Pai, sobre que as essa nossas palavra alcance Deus, o nosso Senhor, coração, que o Pai. Senhor seja o centro Alcance da a nossa nossa vida, alma, Pai. que E o nos Senhor mostre, esteja no Pai, o centro, quanto Pai, o das Senhor nossas está vidas, conosco e o Pai quanto querido, o Pai Senhor amado, nos que a tua ama. palavra fala Eu lhe conosco, peço em nome de Senhor, em Jesus, nome de Pai, Jesus, Pai. que essa Que a tua palavra palavra venha penetre, tocar Pai, no nossos mais corações, profundo Pai. do nosso ser, Pai. Em nome Para de que nós Jesus, possamos Pai, trazendo entender renovo, Pai, o possamos propósito que voltar o Senhor tem nas nossas nossas vidas, Pai. Eu lhe Deus, peço todo em poderoso, nome de Deus Jesus. maravilhoso. Amém. Amém. Amém, igreja. Antes de entrar na palavra, eu queria falar um pouquinho sobre algo que eu tenho percebido no nosso meio, no meio cristão, e é uma coisa muito forte que tem acontecido. Muitos têm perdido a fé devido a tudo o que tem acontecido. Muitos têm perdido a fé e têm se esfriado, porque as igrejas estão fechadas, os cultos do Senhor não são mais presenciais, não existe mais aquele negócio de orar com imposições de mão, não existe mais, não estamos mais podendo orar com imposição de mão devido a este vírus. Já não existe mais aquele abraço carinhoso do diácono ao chegar na igreja, aquela conversa gostosa no final do culto. É como se a gente estivesse um pouco afastado de Deus. Mas eu queria deixar bem claro que se isso passa pela sua cabeça, passa pela sua cabeça, mas eu tenho certeza absoluta que nesse momento Deus está contigo e Deus está comigo. Deus está conosco. Então nós estamos deixando a razão agir mais do que a fé. Nós estamos vendo as coisas com os olhos carnais. Nós estamos vendo que aquele problema, na minha razão, não tem solução. Antigamente, nós usávamos mais a fé. Aquele problema, na minha razão, não tem solução, mas através da minha fé, ele tem solução. Porque a minha fé move o coração de Deus. As coisas acontecem através da fé. Hoje, se eu chegar para alguém e dizer que um homem abriu o Mar Vermelho para que mais de 2 milhões de pessoas passassem, é capaz de rirem da minha cara. Se eu disser que ele abriu este mar e que ao passar encontraram água amarga porque estavam morrendo de sede e o primeiro riacho que eles encontram é um riacho de água amarga. Não tinha como beber aquela água e aquela água acaba se transformando em água doce. Prosseguindo no deserto, Deus manda alimento, porque não tinha de onde vir alimento, cai alimento do céu. Durante a noite era muito frio.
Durante a noite era muito frio. E Deus faz uma coluna de fogo. Vai aquecer aquele povo e eles não morrerem congelados. Durante o dia, era muito calor, era intenso calor, um calor que eles morreriam torrados. E Deus cobre ele com nuvens, faz uma sombra para que eles possam passar pelo deserto. Isso aconteceu há algum tempo atrás. Isso aconteceu e pode acontecer ainda, os milagres podem acontecer. Só que a nossa razão hoje não deixa isso acontecer. Nós estamos com o pensamento focado na razão. Tem gente morrendo. Então, eu estou correndo o risco de morrer. Não, você não vai morrer, você precisa crer. Você precisa orar. Você precisa acreditar. Você precisa saber que Deus é contigo. A Bíblia é um livro que nos leva a acreditar nisso. E hoje eu quero que vocês acompanhem comigo uma história de um homem, de um simples homem. Ele trabalhava na agricultura. Ele não tinha muita cultura, ele não tinha muito conhecimento, e Deus escolhe este homem. O grande problema da gente é que nós não acreditamos. Nós acreditamos que Deus escolhe só pessoas especiais. Isso é mentira. Nós pegamos a Bíblia do início ao fim, ele escolhe homens completamente despreparados. Eu vou falar sobre Gideão, um homem completamente despreparado, um homem que não conhecia táticas do exército, não sabia nada sobre guerrilha, não sabia absolutamente nada. E Deus escolhe ele para conduzir o seu povo. O seu povo já vinha sofrendo há 7 anos ataques dos medianitas. Ele vinha sofrendo muito tempo. Eles tinham perdido bens, eles tinham perdido propriedades, eles tinham perdido pessoas, porque os medianitas matavam. Mas mesmo assim Deus olhou para pegar a dedo um escolhido. E ele escolheu aquele que está menos preparado. Ele escolheu aquele que disse que ainda não tem preparo. Ele mesmo falou, eu não tenho preparo. E nós vamos viajar nessa história de Gideão. E creio que Deus vai trazer na tua memória o quanto Ele te ama. Amém? Eu queria que todos abrissem em Juízes 6. Juízes 6. Eu vou ler o capítulo 15 de Juízes 6. No capítulo 6, eu vou ler o versículo 15 de Juízes. Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O próprio Gideão, ele declara que o clã dele era o menos importante, que a família dele era menos importante, que ele vinha de um clã fraco. Por que Deus estava escolhendo ele? Nós vamos continuar essa história, para a gente entender o agir de Deus na nossa vida. Amém? Eu quero que vocês vão agora para Juízes, capítulo 7. Nós vamos começar a ler do versículo 1. De madrugada, Jerubal, isto é, Gideão e todo o seu exército acampou junto à fonte de Herode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000 homens. Se partiram 22.000 homens e ficaram 10.000 homens, Gideão tinha 32.000 homens. Mas a história continua.
Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficaram com você. E eu separarei os que ficarem com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhes disse: separe os que beberem água, lambendo-a como cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número que lamberam a água, lavando as mãos com as... O número dos que lamberam a água, levando a mão, levando-as com as mãos à boca, foi 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei Midian nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas do que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo no vale. Então vamos dizer que ele tinha 32 mil homens. Deus separou 32 mil homens para eles guerrearem contra aquele povo. Mas só que Deus, achando que era muito homem e que eles iam se glorificar dizendo que venceram pela força do seu braço, Deus resolveu diminuir isso. O que Deus fez? Deus pegou esses 32 homens e mandou 22 mil homens para casa. Eu fico imaginando a cara desses soldados, a cara desses homens, quando viram 22 mil homens indo embora. Sobraram 10 mil. Eu creio que Gideão falou: se Deus deixou 10 mil, nós somos capazes de vencer com esses 10 mil. Mas a história não é bem assim, né? O que ele faz? Ele pega e separa os 300 e ficam 9.700 homens. Eu creio que Gideão falou: com certeza, no meu pensamento, eu creio que Gideão pensou assim: ele vai mandar esses 300 embora e nós vamos vencer com 9.700. Mas Gideão teve uma surpresa. Deus disse: somente irá os 300. Voltando um pouco atrás, no capítulo 6, do versículo 5, Jesus diz: eles subiram trazendo os seus animais e suas tendas. A palavra diz: eles subiram trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiram a terra para devastá-la. Era impossível contar os camelos e os homens que estavam naquele vale, os homens que Gideão teria que combater com 300 homens. Uma matemática rápida aqui. Se fossem, alguns historiadores calculam pelo tamanho do vale, que ali, como estava completamente cheio de homens, tinham 135 mil homens. Se fossem para 300 soldados, cada homem teria que matar 450 medianitas. Aos olhos natural, isso é impossível. Um homem entrar numa guerra e matar 450 homens. É quase impossível. Agora, se fossem 9.700 homens, eles teriam que matar 32, mais ou menos 32 homens. Seriam bem mais fácil, né? Mas Deus quis que fossem os 300 homens. E o que aconteceu? Gideão tinha 300 homens
para combater 135 homens. Gideão, com certeza, ele se apavorou, porque ele não tinha preparo de guerra, ele não tinha treinamento de guerra, ele não tinha nada que pudesse por ele mesmo levar essa vitória. Este é um grande problema que nós temos. Nós acreditamos que para a gente vencer alguém, a gente vencer uma dificuldade, a gente vencer algo grande, a gente temos que ter algo grande. E Deus nos mostra nessa história que não é necessário para vencer 450 homens, não é necessário nós temos um exército do tamanho deles. Para vencer os nossos inimigos, nós não precisamos ter algo tão grande como eles tinham. Eu vou ler o capítulo 7, eu vou ler o versículo 12. Os medianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvem de gafanhotos, assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. A palavra repete a mesma coisa que foi falada no capítulo 6, ele repete no versículo 7. Deus quer nos deixar bem claro que a quantidade de inimigos era muito grande. Agora, vamos entender como que este milagre aconteceu. Vamos entender como Deus age na nossa vida. Muitas das vezes nós ficamos dispersos do que Deus quer para nós. Deus fala conosco 24 horas por dia. Deus fala com você nos seus sonhos. Deus fala com você no seu trabalho. Deus fala com você, mulher na cozinha. Você, mulher dirigindo. Você, homem. Em todos os momentos, Deus está conosco. A palavra diz que Ele está ao nosso lado 24 horas por dia. Ele fala conosco. Mas só que nós não escutamos o que Ele quer dizer. Nós não conseguimos, por causa da razão, deixar que a nossa fé haja. Gideão ficou preocupado. Ficou muito preocupado com o que estava acontecendo. E o que Deus faz? Deus pede para que Gideão, para confortar o coração de Gideão, que Gideão desça até onde estão aqueles soldados na madrugada, para ouvir a conversa daqueles que estavam de sentinela aquela noite. E um conta a história para o outro, dizendo que ele teve um sonho e que via um rolo, como um grande rolo, passando por cima de todos os midianitas. E um deles diz, isso daí deve ser Gideão, querendo dizer que Gideão iria atacar, e aquilo confortou o coração de Gideão, e Gideão volta para os 300 e diz, Deus nos deu os 300 em nossas mãos. Agora, a façanha foi tão grande, a tática de Deus foi tão grande, que Deus quis mostrar que às vezes nós queremos agir com a força da mão. Esses 300 homens venceram esses 135 mil homens de uma forma extraordinária, usando a sabedoria de Deus. No capítulo 7, do versículo 16, a palavra diz, diz que Gideão dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas, jarros vazios com tochas. O que ele deu para cada? Ele dividiu os 300 em grupo de 100. Ele não deu nenhuma espada, ele não deu nenhum arco, ele deu trombetas, jarros vazios e tochas. E dividiu em grupo de 100. E pediu para que cada um, no monte, no alto, em pontos estratégicos, onde aqueles soldados que estavam no vale
pudessem vê-los, e colocou 300 em cada, colocou 100 em cada local. E o que ele fez? Antes de subir, antes de separar esses 100 em 3 grupos, ele pediu para que, ao comando dele, quando ele acendesse a tocha, todos acendessem as tochas. Todas as tochas foram acesas ao mesmo tempo. E quando ele pegasse o jarro e jogasse no chão, que todos jogassem o jarro no chão ao mesmo tempo. E quando ele tocasse a trombeta, que os 300 tocassem a trombeta no mesmo tempo. Eles subiram, se colocaram em ponto estratégico, 100 soldados em cada ponto, e Gideão acendeu a tocha. Todos acenderam a tocha. E Gideão jogou o jarro, e todos jogaram os jarros. Gideão tocou a trombeta, e todos tocaram a trombeta. Amém. Agora você imagine, eles estavam num vale, 300 homens jogam um jarro ao mesmo tempo. Esse som no vale foi um estrondo enorme. Os homens estavam dormindo, tinha alguns sentinelas acordados. Esse som destes jarros acordou eles. E quando eles saíram para fora, eles viram várias tochas. Como eles estavam numa altura muito grande, o reflexo da luz transmitia uma multidão de homens em volta deles. Aleluia. Uma multidão de homens. É forte, Deus. E depois disso, tocaram a trombeta ao mesmo tempo. 300 homens num monte elevado e um vale lá embaixo. Imagine o eco que essas 300 trombetas fizeram. Esses homens acordaram, atordoados, em pânico, no escuro. Quando eles olharam aquilo e viram os soldados saindo de cada barraca, de cada cabana, eles começaram a se gladiar um ao outro. E eles próprios se mataram. Deus não precisou usar sequer uma espada. É forte. Morreram 135 homens. Alguns fugiram e foram capturados. Mas Deus, na sua sabedoria divina, não precisou usar a espada. Não precisou ferir. Não precisou matar. Ele próprio fez com que o inimigo se matasse a si próprio. E muitas das vezes a gente queremos usar a força do nosso braço. Nós queremos usar a nossa força. Por que que isso acontece? Porque nós não paramos para enxergar que nós temos um Deus poderoso. Nós não precisamos se preocupar. Nós não precisamos se preocupar com nada. Nós temos que entregar na mão dele, que ele vai abrir a nossa mente, ele vai abrir nossos olhos e ele vai nos mostrar. É forte, Deus. Agora, por que ele escolheu Gideão? O mais fraco. Da tribo mais fraca. Por que ele escolheu este homem? Sem preparo nenhum. Ele tinha algo especial. Ele tinha algo que todo cristão tem que ter. Ele amava a Deus. Amém, E Jesus. vamos ver agora o porquê da escolha. Glória a Deus, aleluia. É forte, Deus. O pai de Gideão, ele servia a falsos deuses. Ele idolatrava um Deus. Ele tinha um altar para um Deus. E Deus chega para Gideão, na simplicidade de Gideão, antes de tudo isso acontecer, ele pede para que Gideão vá até o altar que o seu pai fez e desmanche aquele altar e monte um altar para Deus. Agora você imagina a cabeça de Gideão. 7 anos de guerra. 7 anos que Israel está sofrendo na mão de midianitas. Aquele altar era onde o pessoal de Israel ia adorar aquele Deus. Ia adorar aquele Deus falso. E Gideão tem que ir lá no altar que o seu pai construiu e
e destruir aquele altar. Acabar com aquilo e fazer um altar para Deus. E além disso, ele pede para que Gideão pegue. Eu vou ler o capítulo 25 para a gente entender melhor. Perdão. Capítulo 6, versículo 25. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separa o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado e a Azera que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Baal significava Senhor para eles. E a missão de Gideão era destruir o altar que o seu pai fez e pegar o novilho que ele estava guardando para se sacrificar para Baal e matá-lo. E sacrificá-lo para o nosso Deus. Gideão não teve medo algum. Sim, ele teve muito medo. Ele teve medo porque ele sabia que o seu pai podia se revoltar contra ele. O seu pai podia ficar nervoso com ele, porque era o Deus que o seu pai adorava. Mas mesmo assim, Baal foi lá e destruiu. Acabou com tudo aquilo que seu pai tinha feito. Construiu o altar, sacrificou um novilho para o seu Deus, mas só que o seu pai ficou sabendo. Homens foram avisar ao seu pai que ele teria destruído o altar e foram tentar matar Gideão. Mas só que o seu pai, na cabeça daqueles homens, o seu pai ia pegar o seu filho e ia matar o seu filho por aquilo que ele fez. Mas o pai dele agiu diferente. O pai dele falou: esse Deus, ele é falso, porque o meu filho, o menor da minha casa, destruiu o altar para ele. Esse Senhor não fez nada, esse Baal não fez nada. Então esse Deus não é o nosso Deus. O Deus que eu quero servir agora é o Deus que o meu filho está servindo. E ninguém colocará a mão no meu filho, porque agora eu sirvo ao Deus Altíssimo, ao Aleluia, Deus de Gideão. É forte. Esse Deus que eu sirvo. O Glória a menor da casa conseguiu converter o maior da casa, o seu pai. Amém, Jesus. Então, Gideão foi escolhido por este motivo. Gideão foi escolhido porque ele teve a coragem de desfazer um altar a Baal. Ele teve a coragem de desfazer o altar que o seu pai tinha feito. E Deus usou Gideão grandemente. Agora, a pergunta hoje é a seguinte: será que estamos adorando a Deus da forma que verdadeiramente temos que adorar? Será que estamos declarando nosso amor a Deus da forma que verdadeiramente devemos declarar? Eu emprestei um livro para um jovem, e este jovem hoje me passou uma mensagem. Este livro eu emprestei porque ele é um livro muito bom. Ele questiona muito a gente sobre as coisas de Deus. Ele faz com que a gente pense sobre as coisas de Deus. E tinha uma simples pergunta que esse livro fez para este jovem: você realmente ama a Deus? E eu perguntei para este jovem: você falou com a sua noiva hoje, com a sua namorada? Quantas vezes você falou para a sua noiva que você ama ela? E quantas vezes você falou para Deus que você ama Ele? Não precisamos tirar conclusão nenhuma. Isso daí é para vocês refletirem. Onde está o seu amor? Onde está o seu querer sobre as coisas de Deus? Aonde está? Você ama mesmo a Deus da forma que o seu intelecto diz?
Pedro. Pedro declarou 3 vezes que amava Jesus e todos já estão cansados de saber que a terceira vez ele disse que amava, mas não amava muito, né? Então, Deus quer agir na minha vida, Deus quer agir na sua vida, Deus quer agir na nossa vida, mas Ele só vai agir quando nós declararmos e deixarmos bem claro que nós amamos Ele e que somos completamente dependentes dele. E somos completamente dependentes. Quando a gente aprender isso, que Ele é o principal, que a primeira palavra eu te amo tem que ser para Ele, que o primeiro gesto de carinho tem que ser para Ele, que a primeira oferta tem que ser para Ele. Quando a gente aprender que Ele nos move, a gente vamos ter sucesso como o Gideão teve. Deus quer agir na sua vida, Deus quer agir na sua vida, Deus quer agir na minha vida, Deus quer agir na nossa vida, mas nós temos que tomar uma posição, nós temos que colocar o pé no chão. Você pode achar que você é o menor, mas para Deus é diferente. O menor é o maior. Aquele que acha que não vai conseguir, é aquele que vai conseguir. Pega exemplo, Moisés. Pega exemplo, Abraão. Vamos pegar exemplos. Vamos pegar exemplos da Bíblia. Vários homens da Bíblia que deixou bem claro, Gideão, que eram incapazes de fazer a obra de Deus. Que eram incapazes de realizar. Mas sabe por que eles não conseguiam sucesso? Porque eles acreditavam que era eles que iam fazer. E quando Deus te coloca para fazer algo em seu nome, você não faz absolutamente nada. Quem faz é Ele. Quem age é Ele. Amém, Jesus. É Ele que faz. Então tome posse dessa palavra. Passe essa palavra para frente. Conte essa história a algumas pessoas. Mostre o agir de Deus. Deus quer que você haja. Eram 35 mil homens contra 300 homens. Deus deixou 1% para guerrear contra 99%. É nessa hora que Deus age. Na hora quando a sua porcentagem é a mínima, Ele vem com a porcentagem maior. Então que essa palavra possa te edificar, que essa palavra possa te transformar, que essa palavra possa te trazer a vontade de pregar a palavra, de lembrar dessa história quando você passar por uma dificuldade. Eu Amém, estou passando por dificuldade, mas Deus é comigo. Eu sou o menor para o mundo, mas para Deus eu sou o maior. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. E uma boa noite a todos. E que todos possam refletir nesta palavra e usá-la ela em seu favor. Amém. Amém.